Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês mais uma vez e, através deste canal, vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, na lição de número 5, a lição que tratará sobre fruto do Espírito, o eu crucificado. Estamos estudando nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já estudamos aqui com os irmãos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, sobre o batismo no Espírito Santo e sobre a atualidade dos dons espirituais. Nessa oportunidade falaremos sobre um assunto bem interessante que diz respeito ao caráter, ao testemunho do cristão, que é o fruto do Espírito. Tem sido uma maravilha esse trimestre. No domingo passado, nós tivemos o prazer de ver em nossa igreja, no domingo pela manhã, o Senhor Jesus batizando no Espírito Santo. Isso para nós é uma alegria muito grande, porque não estamos apenas estudando a palavra de Deus acerca do batismo no Espírito Santo, mas estamos invocando ao Senhor, clamando ao Senhor. E os nossos irmãos estão indo para a escola dominical, crendo que vão receber o batismo no Espírito Santo e de fato isso está acontecendo. É uma alegria para nós. E eu quero dizer a você que está nos acompanhando nestas lições que você também, que não é batizado no Espírito Santo, deve buscar esta promessa do Pai que é para nós. E nós precisamos então tomar posse daquilo que é nosso. Eu quero, antes de prosseguir, agradecer a vocês que nas últimas semanas se inscreveram no nosso canal. E a você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar para se inscrever agora. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vamos assim nos ajudar, né, a prosseguir na nossa trajetória aqui neste canal. Nós estamos ainda começando, podemos dizer assim, temos poucos vídeos, apenas de 2 trimestres anteriores, mas estamos avançando e estamos aprendendo cada dia mais e contando com a sua colaboração, com o seu like, com a sua participação, com o seu comentário. Isso nos ajuda e muito, meus amados irmãos, a prosseguir no nosso trabalho e fazer o que amamos fazer, que é transmitir a palavra do Senhor. Vamos prosseguir então, vamos fazer uma oração ao nosso Deus e vamos para a nossa lição. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te glorificamos e te adoramos, porque o Senhor sempre nos tem dado, Senhor, a tua palavra, a tua instrução, o teu Espírito sempre nos orientando aqui, Senhor, naquilo que iremos falar para os teus filhos. Mais uma vez, humildemente te peço, nos ajude a transmitir a tua palavra, Senhor, neste exato momento. Oramos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Eu peço a você, meu querido professor e aluno, que você tenha nas suas mãos a revista da Escola Dominical. Tenha nas suas mãos um ou mais exemplares da palavra do Senhor. Eu tenho aqui esta Bíblia que me acompanha sempre. Eu tenho aqui a Bíblia na linguagem de hoje, que também nos ajuda muito. E eu tenho aqui ao meu lado hoje a Bíblia MacArthur, que é uma Bíblia também que nos ajuda bastante nos estudos. Enfim, é bom que o professor da Escola Dominical ele seja um pesquisador e que ele tenha em suas mãos mais de uma versão da Bíblia. Caso tenha algum versículo que ele não consiga entender em uma versão da Bíblia, ele tem a oportunidade de ler em outra versão e assim possa ver com mais clareza, ver com mais profundidade também o texto sagrado. Vamos então para a nossa lição, irmãos. Nós estamos na lição de número 5 e vamos então para o nosso texto áureo, aquele texto que é inicial, que aparece na nossa revista lá no início e que norteia o nosso pensamento desde o início da lição. O nosso texto áureo, ou o texto de ouro da lição de hoje, se encontra na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo número 15, no versículo de número 13. Diz assim este versículo sagrado: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Repetindo, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em
esperança pela virtude do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Na minha revista, você pode conferir na sua também, está faltando este "o" antes da palavra Espírito Santo. Prosseguindo, vamos então para a leitura bíblica que faremos em classe. Se encontra na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas, aos crentes das igrejas da Galácia, no capítulo número 5, versículos 16 ao versículo 26. Vamos ler. Eu peço que você nos acompanhe na leitura, por favor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Prosseguindo, vamos para o objetivo geral da nossa lição: demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Vamos aos objetivos específicos, são tratados a cada tópico estes objetivos. O objetivo número 1, conceituar o fruto do Espírito. 2, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais. Conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Vamos então para a introdução da nossa lição. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Vamos então para o tópico número 1, que trata sobre o fruto do Espírito na vida do crente. Nós vamos fazer aqui, irmãos, como habitualmente fazemos, destacar alguns pontos da lição, realçar, trazer algumas palavras e complementos a esta lição. Temos algumas telas que nós achamos importantes acrescentar. Então eu peço ao querido aluno e professor que preste bastante atenção. Peço ao querido aluno e professor que preste bastante atenção no que vamos falar a partir de então, porque iremos acrescentar muito conteúdo a esta lição e você vai entender o porquê no transcorrer da nossa exposição aqui nesta aula. Vamos então ao primeiro tópico. Diz assim: definição, ou seja, vamos definir o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Pare um pouquinho e observe esta frase.
Esta frase tem dois termos bem similares, que nós colocamos na mesma cor: resultado e consequência. Ou seja, estamos falando de algo que é processual, algo que gera um resultado. O fruto do Espírito é resultado, o fruto do Espírito é consequência. Resultado de quê? É o resultado de um processo de amadurecimento. Isso comparando-se com as árvores frutíferas. A vida cristã, ela se desenvolve a partir do momento da conversão, e então você começa a servir a Deus. E se a sua vida for bem orientada nos seus primeiros passos no Evangelho, você naturalmente, por isso que nós temos ali duas vezes a palavra natural. Ali nós temos resultado natural e depois processo natural. Você vai produzir o fruto do Espírito. É algo que vem como um amadurecimento, que vai fazendo com que você cresça. Por isso, a palavra amadurecimento tem a ver com a palavra crescimento espiritual. O cristão, ele não pode ficar um menino na fé sempre. Ele vai crescendo na graça e no conhecimento. Isso pode ser exemplificado como um amadurecimento de um fruto. Por isso, a expressão o fruto do Espírito. Prosseguindo, ele surge gradativamente dentro de nós como resultado, olha a palavra resultado mais uma vez aí, da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. Mais uma vez eu destaco aí em cores distintas a regeneração instantânea, ou seja, a regeneração é aquela mudança, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, agora você é uma nova criatura. Mas há um processo que é gradual, que é o processo de santificação. A santificação, ela é processual, é algo que vai fazer com que você, dia após dia no Evangelho, você vai se aprimorando, se aperfeiçoando ainda mais. Então, prosseguindo na nossa leitura, o apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto. Irmãos, nós aprendemos sempre, e vamos repetir isso nessa lição, que quando se fala de o fruto do Espírito, e nós temos ali 9 itens citados, nós entendemos que todos esses itens são partes desse fruto. O nosso comentarista traz duas visões diferentes a respeito disso. Uma delas é que ele entende que as 9 partes são 9 modalidades do fruto. A outra forma de pensar que o nosso comentarista traz, nós vamos falar no transcorrer desta lição. Mas eu fico com a ideia de que o fruto é único e que são várias partes nele, que englobam 9 partes. Daí uma similaridade interessante entre as 9 partes desse fruto e os 9 dons do Espírito Santo, que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, que nós aprendemos na semana passada. 9 frutos, 9 dons. Por isso, entendemos ser mais interessante ou mais próprio falar de 9 partes do fruto do Espírito. Prosseguindo, temos aqui o texto que nós já lemos e vamos repetir com uma ilustração ali ao lado, mas o fruto do Espírito é. Aí nós temos uma sequência de qualidades, uma sequência de virtudes daqueles que têm o fruto do Espírito. O que ele tem? Amor, alegria ou gozo e paz. Normalmente se diz que estas qualidades estão associadas ao nosso relacionamento com Deus, o Pai. Amor a Deus, gozo e alegria vindo do Espírito Santo, paz vinda do Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor que nós somos agora, nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vem longanimidade, benignidade e bondade. Essas 3 qualidades estão associadas ao relacionamento com os irmãos. Vamos falar sobre essas qualidades daqui a pouco com mais profundidade. E por último, fé ou fidelidade, mansidão
e domínio próprio ou temperança, que são qualidades associadas a nós mesmos, ou seja, são qualidades desenvolvidas no nosso interior. A fé ou fidelidade, a mansidão e o domínio próprio tem a ver com o cuidado que devemos ter com a nossa vida espiritual, para que não nos desviemos jamais daquilo que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, irmãos, eu vou deixar para você um acréscimo bem interessante aqui. Nós fomos lá no grego para buscar o significado dessas palavras no original. E eu quero que você preste bastante atenção no que vamos transmitir para você agora. Ali está o texto em grego acima para mostrar a você de onde extraímos essas palavras. E vamos então à primeira palavra, ágape. Eu creio que você não tem dificuldade de entender que ágape ou HP significa amor. O amor de Deus, que segundo Romanos capítulo 5, versículo 5, está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Eu vou ler esse versículo para você. Eu amo este versículo porque ele fala que nós, irmãos, tendo o Espírito Santo, temos o amor derramado. Tendo o amor, nós temos o Espírito Santo em nossos corações. Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Depois nós temos como segunda parte desse fruto, chara, ou alegria, ou gozo. E eu deixei para vocês aqui Atos 16, 25, que fala daqueles discípulos que mesmo presos, os apóstolos, podemos chamar assim, Paulo e Silas, mesmo presos, eles cantavam louvores a Deus. Porque a alegria que nós temos como fruto do Espírito é uma alegria que independe das circunstâncias. É a alegria que é a nossa força, é a alegria que vem do Senhor para nós. Então, amados irmãos, amor, alegria ou gozo. Depois nós temos paz. Porém, é importante falar que no grego, eirene, significa ausência de conflito, ou seja, agora nós temos paz com Deus. Antes, nós estávamos no pecado, mas agora temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Também Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos amor, gozo, paz. Depois temos uma palavra, irmãos, que eu aprendi bastante quando li sobre isto. E eu quero transmitir para você porque uma das grandes alegrias que temos é transmitir aquilo que aprendemos. Macrotimia. Quando nós temos a palavra aqui citada como longanimidade. No original, macrotimia. O que significa macrotimia no original? Macro, eu creio que você não tem dificuldade de saber, é grande. Timia está relacionada à respiração, uma capacidade de manter a ira. É como vinha essa palavra no original, ou seja, você respirar fundo. Daí a importância de entendermos o que é timo. Timo é um pequeno órgão linfático que temos aqui no peito, localizado na caixa torácica, entre a traqueia, os pulmões e o coração. E aí vem a ideia de que macrotimia significa respiração e significa o respirar alongado, respirar fundo. Normalmente, quando alguém nos irrita, alguém fala assim, respira fundo, que é você dar aquela respirada. Em algumas Bíblias, está traduzido por paciência, mas não é paciência. Aí significa respirar, para quê? Para você conter a sua ira, para você manter-se na sua posição, uma capacidade de manter a sua ira a ponto de você não explodir facilmente. Esta palavra foi traduzida no latim para longanime, ou seja, ter um longo ânimo, não se irar com facilidade. Olha como é importante entendermos essa palavra no sentido original.
Então, longanimidade não é apenas paciência, é uma capacidade que temos de, em uma situação embaraçosa, nós dar uma grande respirada e assim sossegar. Isso é importante no tratamento com os irmãos. Por isso que Paulo ele colocou esta palavra neste fruto do Espírito, porque nós precisamos no relacionamento que temos entre os irmãos, nós respirarmos fundo, não nos irarmos com facilidade. Prosseguindo, vamos para a palavra que significa benignidade. Ali no grego, cherestotes. Ou seja, benignidade é o contrário de malignidade. É aquele sentimento que nós temos dentro de nós de desejar e querer o bem de outras pessoas. Depois nós temos bondade, que é agathosne, que significa o quê? A qualidade vinda do próprio Deus. Deus é bom e nós precisamos também ser bons para com os nossos irmãos. Depois vem no número 7, pistes, que é fé, que também pode significar fidelidade ou lealdade. É uma das partes do fruto do Espírito. Depois tem prautes ou brandura, mansidão. É importante, irmãos, esta qualidade, né, no fruto do Espírito, porque tem a ver com uma qualidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Está em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 5, versículo 5, nos diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, espera-se do cristão que ele seja brando, que ele seja manso, que não se ire, que não se exalte, mas que seja ponderado. E por último, mais do que ponderado e brando e manso, o cristão deve ser moderado, ele deve ser temperado, ele tem que ter domínio próprio, como está em algumas Bíblias. Mas, mais uma vez, eu preciso chamar você a atenção para o termo, como está no grego, encrateia. O que significa isso? Olha, irmãos, esse termo, ele significava antes possessão, poder sobre alguém. Mas, com o passar do tempo, esse termo foi mudando de significado e passou a significar poder sobre si mesmo, que é o contrário de acrasia, que seria o quê? Falta de controle e de comando de si. Então, o cristão precisa ter autocontrole. Daí a palavra moderado, daí a palavra domínio próprio, daí a palavra temperado. É importante que sejamos assim, porque isso mostra que nós temos o Espírito Santo regendo a nossa vida. Às vezes nós vemos alguns irmãos que se iram com tanta facilidade, que se exaltam com tanta facilidade e que perdem completamente o controle, até xingam, maltratam, mas isso não é atitude de quem tem em si o fruto do Espírito. E veja, irmãos, que essas qualidades elas vão aparecer em nossa vida, principalmente no nosso relacionamento com os irmãos. Por isso Paulo ele contrapôs as obras da carne com o fruto do Espírito. Vamos então dar prosseguimento à nossa aula e falar sobre o fruto no singular. Nós vamos apresentar aqui o que o nosso comentarista traz na nossa revista. Ele diz o seguinte: Eurico Bergstein explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. Aliás, vamos mostrar essa imagem daqui a pouquinho. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, ou seja, fruto entre aspas. Ele quer dizer o seguinte, que a primeira parte desse fruto é o amor ou caridade, como algumas versões da Bíblia traz, e no texto que lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, está caridade, como vocês viram. Diz o missionário, as 8 virtudes seguintes, ou as 8 virtudes seguintes, são os reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Donald G. chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Ou seja, nós temos nessa lição 2 visões
que são trazidas pelo nosso comentarista. A visão de que o amor ele é colocado no início como se fosse um invólucro deste fruto. Nós vamos apresentar uma imagem que mostra isso daqui a pouquinho, né? Podemos até já mostrar para você. O amor seria o invólucro deste fruto e dentro deste invólucro estaria o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E a outra ideia é que cada parte citada deste fruto seria como 9 modalidades do fruto. Assim, Donald G. apresenta. Vamos prosseguir com a leitura. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Então, irmãos, nós temos esta visão apresentada pelo nosso comentarista e temos esta ideia que já é conhecida, cristalizada no meio evangélico, de que o fruto é como uma laranja dividida em gomos. E nós temos 9 partes nesta laranja, que são partes do fruto do Espírito. É o pensamento mais difundido entre nós evangélicos, entre nós pentecostais. Prosseguindo, temos então o terceiro item do primeiro tópico ainda. Vamos lá? Andar no Espírito. O que significa andar? Irmãos, andar significa viver, proceder, agir em conformidade com. Com quem? Nesse caso, com o Espírito Santo. Andar no Espírito é viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Temos aqui citado vários textos sagrados onde temos a expressão andar. Vamos ler? Para que possais andar diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Andar e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição, que fala sobre diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Irmãos, para o comentarista, o apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho mais excelente. Eu peço a você que abra a sua Bíblia e veja o seguinte. Quando termina o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, nós temos assim a seguinte expressão: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E o que acontece? Depois nós temos o capítulo 13, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a excelência da caridade, ou a excelência do amor. Ele começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Veja que Paulo está citando dons nestes versículos. Ele está mostrando que o amor é que deve reger a relação entre os irmãos e que deve ser visto como um caminho excelente. Quando ele termina esse capítulo, chamado capítulo do amor, ele diz assim no versículo 13: assim, agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior desta é a caridade. E ao começar o capítulo 14, ele começa assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então nós vemos uma preocupação do apóstolo Paulo em mostrar a importância da interação entre os dons e o amor. Nosso comentarista vê nisto aqui, irmãos amados, como o amor aqui representando as demais partes do fruto do Espírito. Olha só o que diz nosso comentarista. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Eu estou fazendo questão de mostrar para os irmãos o que o comentarista trabalhou aqui no texto. Ele diz o seguinte, que os dons são importantes, mas o fruto do Espírito também é importante. E o amor aqui, ele representa os demais frutos, por ser citado primeiro na lista dos itens ou das qualidades que compõem o fruto do Espírito. Prosseguindo, temos aqui um quadro comparativo que não está na nossa lição. Eu fiz esse quadro para você, meu querido professor. Aproveite bem na sua aula no próximo domingo. Vamos lá. Qual a diferença entre dons do Espírito e fruto do Espírito? Vamos lá. Número 1. Os dons são dádivas, são outorgados. Já o fruto é criado, produzido, gerado. Número 2. Os dons vêm após o batismo no Espírito Santo, enquanto o fruto nasce desde a conversão e vai se desenvolvendo. 3. Vem de fora para dentro os dons, porém o fruto vem de dentro para fora. 4. Os dons são dotações para agir, falar e saber. Já o fruto expressa o caráter do cristão, enfoca o ser. 5. Os dons são distintos, o fruto é um todo. 6. Os dons conferem ousadia e poder, o fruto confere autoridade. 7. Os dons do Espírito identificam o que fazemos, o nosso ministério. Já o fruto identifica o que somos, o que representamos. Se somos representantes do reino de Deus de fato, é o fruto do Espírito que vai mostrar. 8. Os dons vêm perfeito. O portador é que pode falhar. Porém, o fruto, ele requer crescimento e amadurecimento. 9. Os dons denotam a espiritualidade da igreja. Uma igreja que tem os dons, ela é considerada uma igreja espiritual, porque tem os dons do Espírito Santo. Já o fruto denota a irrepreensibilidade individual do cristão. Ou seja, o fruto mostra que o cristão ele é irrepreensível quando ele de fato demonstra essas qualidades. 10. Os dons do Espírito Santo falam de serviço, enquanto o fruto fala de testemunho. 11. Os dons podem ser imitados. Os dons podem ser imitados, enquanto o fruto nunca será imitado. Ou é, ou não é. Apesar que alguns podem ter uma capa de crente, mas logo se verifica que essa pessoa não tem caráter cristão. Logo na primeira aprovação, logo no primeiro teste, logo no primeiro confronto, e nós vamos falar de confronto daqui a pouquinho, espere mais um pouquinho que você verá. E por último, 12º, 12, os dons um dia cessarão, mas o fruto jamais cessará. Ele acompanhará o fiel durante toda a sua eternidade, porque já faz parte do seu caráter. Prosseguindo então, os dons da igreja
diz o nosso comentarista, convém relembrar que os dons são importantes. Não estamos aqui negando a importância dos dons espirituais. Pelo contrário, na lição anterior, falamos da atualidade dos dons espirituais. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais e que busquemos os melhores dons e não desprezemos as profecias. Então, nós não podemos, irmãos, nos esquecer da importância de estarmos sempre em busca do que o apóstolo Paulo chama de os melhores dons. Alguém pode dizer, mas que dons são os melhores? Os melhores dons são aqueles que são mais adequados à realidade da igreja naquele momento. Não quer dizer que um dom é superior ao outro. Pelo contrário, em alguns momentos nós precisamos da profecia, da interpretação, naquele momento em que buscamos a Deus, queremos ouvir uma palavra profética da parte do Senhor, mas há momentos que nós precisamos da palavra da sabedoria em evidência, da palavra do conhecimento, ou seja, precisamos entender, né, quais são os melhores dons para o exercício do nosso ministério. Enquanto pastor, eu preciso da palavra da sabedoria. Enquanto pregador, eu preciso ser um profeta de Deus, eu preciso ter de Deus revelações dos altos céus para transmitir para aqueles que irão me ouvir durante a minha exposição bíblica. Então, os melhores dons são aqueles que são mais adequados na realidade da igreja e do teu ministério, meu querido irmão. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja é um edifício. Você vai utilizar o andaime, mas tem uma certa hora que você não vai precisar mais do andaime porque a obra está completa. No céu não haverá necessidade dos dons, não haverá necessidade dos dons nos céus, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Prosseguindo, vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, quando trataremos sobre o espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo Paulo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. Não podemos nos esquecer, irmãos, do contexto da passagem bíblica. Eu chamo a atenção dos irmãos para o que o nosso comentarista trata neste momento. Ele fala assim, o abuso da liberdade cristã, e está na nossa revista A Antinomia, e eu boto a interrogação e vou explicar por quê logo abaixo. A antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Eu chamo a atenção dos queridos professores que a palavra que melhor se adaptaria ali no texto seria antinomianismo, porque antinomia é a presença de duas normas conflitantes, válidas e emanadas de autoridade competente, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação em determinado caso concreto. Esta palavra, antinomia, ela é uma palavra da jurisprudência, que diz respeito a uma lei que conflita com outra lei, e aí é preciso que o juiz ele analise por alguns critérios qual prevalecerá, se é o critério histórico, se é da fonte da qual emana aquela regra ou aquela lei. Isto está associado à jurisprudência. Mas o antinomianismo é um termo cunhado por Lutero que significa o seguinte: doutrina de que, pela fé e a graça de Deus anunciadas no Evangelho, os cristãos são libertados não só da lei de Moisés, mas de todo o legalismo e padrões morais de qualquer cultura. Então, irmãos, é um perigo o antinomianismo, porque isso quer dizer que nós não temos lei alguma, não devemos seguir regra alguma. Por isso, Paulo ele teve que falar sobre a tal liberdade cristã. Ele aconselhou aos Gálatas dizendo, olha, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. E muitos estavam fazendo isso. Agora estamos sem lei, não temos a lei de Moisés e vamos então praticar o que desejarmos praticar porque nós agora estamos livres da lei. Não,
Por outro lado, o legalismo, lá nas igrejas da Galácia, queria fazer com que o povo voltasse a cumprir rudimentos da lei. Paulo, então, ele precisou escrever esta carta para resolver este conflito entre o antinomianismo e o legalismo, que estava causando o quê? Como nós vemos ali na nossa lição, falta de amor e desunião. Por isso, irmãos, é bom observarmos o texto sagrado para nós nos posicionarmos bem. Eu vou ler para vocês aqui alguns versículos da carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas, quando ele trata o seguinte, quando fala assim no capítulo de número 6 e versículo de número 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, irmãos, não erreis, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Por isso, toda esta recomendação do apóstolo Paulo a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Se observarmos o capítulo 5, o versículo 1 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, que era o que o legalismo queria. Tá? Prosseguindo aqui, nós temos então o versículo 13, para que você possa entender melhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Então, de um lado estavam alguns que queriam levar os cristãos ao jugo da servidão novamente. E do outro lado estavam outros querendo, em termos bem claros, para você entender, liberar geral. Ou seja, não, estamos agora livres da lei, nada de lei moral, vamos esquecer isso. Pelo contrário, irmãos, nós estamos agora com a lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado da morte. A lei que temos em nossos corações, agora, ela, em certos pontos, ela é mais rígida até do que a lei de Moisés. Se nós olharmos lá em Mateus, no capítulo 5, você vai entender isto que estou te falando. Porque antes estava escrito, não adulterarás. Porém, agora, olhando para uma mulher e desejando-a no nosso coração, nós já cometemos adultério. É o que diz a palavra do Senhor, e eu vou ler para você este texto sagrado. Mateus, no capítulo 5, versículo de número 27, diz assim: ouviste, pois, que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, não estamos sem lei. Nós temos a lei do Espírito de vida. Nós temos o Espírito Santo em nossos corações. E por isso, nós não devemos ir mergulhar nas obras da carne, porque temos liberdade. Pelo contrário, devemos fazer com que o fruto do Espírito seja percebido por aqueles que estão ao nosso redor, com amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Prosseguindo, vamos para o primeiro item do terceiro tópico, que fala sobre o legalismo. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual
que resulta em desavença. Eu trouxe para você esse texto que está nesta caixinha de texto na cor verde, que eu extraí da Bíblia de Estudo MacArthur, que diz o seguinte: quando um cristão anda pelo Espírito e manifesta o seu fruto, ele não precisa de uma lei exterior para manifestar as atitudes e o comportamento que agrada a Deus. Por isso, aquela expressão, contra essas coisas, não há lei. Nós não precisamos, irmãos amados, de leis para dizer que nós estamos agradando ou não a Deus. O nosso testemunho, o nosso caráter, a nossa forma de agir vai dizer se nós somos realmente cristãos ou não somos. Não precisamos desta lei exterior que mais serviu para causar dureza de coração aos homens do que de fato um resultado benéfico e os conduzissem a um caminho de salvação. Por isso a Bíblia diz que a lei simplesmente nos serviu de aio, de pedagogo para nos levar a Cristo, e em Cristo sim nós obtivemos a poderosa salvação. Vamos agora ao segundo item do terceiro tópico da nossa lição, que trata sobre carne e espírito, esse conflito que há entre carne e espírito. Nossa revista chega a falar algum significado da palavra carne, mas nós suprimimos essa parte, você pode ver lá na revista, e destacamos apenas o seguinte: no contexto das obras da carne, a palavra carne significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente. O que acontece conosco diariamente? A morte do nosso ego, do nosso eu. Eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte: apenas outros 3 textos sagrados falam de crucificação, não associando a crucificação de Cristo. Eu acho importante destacar esses 3 textos antes de prosseguir. Veja Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ou seja, foi morto. Está morto. Nosso velho homem, irmãos amados, deve realmente morrer. Não devemos ressuscitá-lo mais, porque agora nós vivemos uma nova vida. Prosseguindo, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. O outro versículo é Gálatas 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, nós devemos estar crucificados com Cristo. Cristo morreu por nós e nós precisamos estar crucificados com Cristo, no sentido que agora a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a nossa vida agora, irmãos amados, é viver para Cristo, é viver em Cristo. Isso faz com que produzamos o fruto do Espírito. Indo para o último versículo, Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, o mundo deve estar morto para nós. Nós não devemos mais viver em função do mundo. Agora somos regidos, orientados, revestidos pelo poder do Espírito Santo para viver e andar no Espírito. E andando em Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Prosseguindo, nós queremos mostrar para você este quadro bem interessante, essa ilustração. Nós temos aqui, à minha esquerda nós temos o trono e à direita nós temos uma cruz. É uma ilustração bem interessante, meus amados irmãos. Imagine que este é o teu coração. O teu coração tem um trono e uma cruz.
nós temos dentro de nós Deus que quer dominar a nossa vida, quer reger a nossa vida. E para reger a nossa vida, ele precisa estar no trono. E para que isso aconteça, o nosso eu deve estar crucificado. Devemos morrer para o mundo para viver para Deus. O que acontece se nós não renunciarmos a este mundo, não crucificarmos o nosso ego? Acontece o seguinte: Deus volta a ser crucificado e nós passamos a novamente assumir o comando da nossa vida com toda a soberba que o pecado nos outorga. Por isso, irmãos, quando você valoriza demais as suas vontades, as suas paixões, você está se ensoberbecendo, você está querendo ficar no trono. E aí, o que acontece? Cristo, ele está crucificado novamente. Mas devemos sempre fazer o seguinte: deixar Deus reger a nossa vida. E para isso, no nosso coração, nós precisamos crucificar o nosso ego. Precisamos mortificar as obras da carne para que Cristo possa reger a nossa vida. Vamos prosseguir então e dizer o seguinte: a última parte da nossa lição, os vícios. O apóstolo Paulo apresenta uma lista com 15 vícios, ou pecados, podemos chamar assim, que ele chama de obras da carne, em contraposição ao fruto do Espírito. O fruto ele vem espontaneamente, naturalmente. Nós vimos a palavra natural 2 vezes lá no início da lição. Já as obras estão relacionadas a uma busca que temos por prazer, por satisfação. E aquilo nunca supre as nossas necessidades espirituais. Então, são chamados de obras da carne. E temos outras listas de obras semelhantes a estas. O nosso comentarista diz o seguinte: podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Quais são? Quais são essas categorias? Primeiro, sexo ilícito. Devemos enfrentar mesmo a prostituição, a impureza, a lascívia, e não permitir que isso jamais volte à nossa vida de cristão. Pecados de ordem religiosa. Quais são esses pecados? Idolatria e feitiçaria. Abandonou, esqueceu, irmão, quebrou aqueles ídolos, nunca mais volte a praticar a idolatria na sua vida. Pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, são chamadas obras da carne. Só poderemos vencer as inclinações da carne, os desejos que a carne quer que nós atendemos, se nós andarmos em espírito. Senão, irmãos, nos nosso relacionamento entre os irmãos, olha quanta coisa acontece no nosso relacionamento, às vezes, que não deveria acontecer. As invejas, as inimizades, as pelejas, as dissensões. Quando isso acontece no nosso meio, sinal que não há fruto do Espírito em nós, e sim obras da carne, que não são apenas obras de caráter sexual ou religioso, mas também relacionado ao respeito que precisamos ter pelos nossos irmãos, a consideração que devemos ter uns pelos outros para termos uma convivência saudável, espiritual, onde o Espírito Santo possa reger as nossas relações, os nossos relacionamentos, a nossa comunhão, que deve ser verdadeiramente uma comunhão no Espírito. Aquilo que tem na bênção apostólica, que é muito bonito quando nós encerramos nosso culto, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Assim acontece quando estamos regidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos então à nossa conclusão. Diz assim o nosso comentarista, vamos ler. É bem interessante essa conclusão. Diz assim: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. De acordo com as suas inclinações, irmãos, você vai saber se você é um crente carnal ou um crente espiritual. E é claro, aquele que é carnal não agrada a Deus.
né? Não pode agradar a Deus. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Aquele versículo que lemos para você aqui em Gálatas, e eu quero terminar lendo novamente, Gálatas, lá no capítulo 6, vamos ler para você este versículo no encerramento desta importante lição. Versículo 8, Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vou ler mais um pouco porque é bom ler a palavra do Senhor. Eu amo ler a palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. Eu quero convidar você para a próxima lição, quando trataremos sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Eu encerro essa lição pedindo a você, mais uma vez, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever. Deixe aí ativado o sininho para você receber as notificações. Normalmente, a cada segunda-feira, deixamos aqui um novo vídeo para você. E se você ainda não deixou o seu like, ainda não deixou o seu comentário, esteja bem à vontade, nós teremos o prazer de responder a você e deixar para você aquele muito obrigado, ou quem sabe um comentário a mais a respeito daquilo que você nos trouxer. Deus te abençoe, meu amado irmão. Deixo para você o abraço da minha família, da minha esposa, irmã Leila, dos meus filhos Elias e Letícia. Eles são aqui os meus auxiliares em tudo que fazemos aqui em nossa casa, fazemos juntos para a glória do Senhor. E eu deixo o abraço também do meu pastor presidente, o pastor Samuel da Silva, pastor da Assembleia de Deus de Colobandê, a ADCOL. Deus te abençoe, te dê uma ótima aula, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida e vamos andar em espírito para não cumprirmos as obras da carne. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.